Nós falamos sobre as teorias sobre a doutrina, sobre Gênesis capítulo 6. Nós falamos muito sobre isso, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre, na angelologia, um pouquinho do que os anjos são, dotados de quê? E qual é a limitação dos anjos. Então vamos tratar esse aspecto aqui, tá bom? E vamos desmistificar alguns assuntos aqui de angelologia. Os anjos são dotados, primeiro, são dotados de poder, tá? Mas não são onipotentes. São dotados de poder, mas não são onipotentes. Salmo 103, 20 e 2 de Pedro 2:11. O que significa? E todos os outros assuntos que nós lemos nas aulas passadas. Eles são dotados de poder, mas não têm todo o poder. Agora, quando lhe é dado a autoridade para executar uma função ou algo, aí é-lhe dado poder não semelhante ao do Criador. Mas, por exemplo, se ele precisa de um poder para destruir um anjo só, 185 mil soldados de Sanaquaribe, esse anjo vai matar. Se um anjo só, Apocalipse capítulo 20, tiver que prender Satanás e for lhe dado autoridade e poder, esse anjo vai receber a autoridade outorgada pelo seu Criador. Tá bom? Então, é bom ter esse entendimento para não achar que os anjos são, pelos feitos que acontecem na natureza e pela história da angelologia, que eles possuem todo o poder. Todo o poder só é atribuído à Trindade, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá bom? A onipotência. Esses atributos de somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Segundo, eles são dotados de sabedoria, tá bom? Os anjos são dotados de sabedoria, mas não são oniscientes, ou seja, não sabem de todas as coisas. Então, os anjos são dotados de sabedoria, de conhecimentos, mas eles não têm onisciência. Ou seja, eles não sabem de todas as coisas. O que eles sabem é aquilo que existe ou o que o que ele viu, tá bom? Ou então aquilo que o próprio Deus lhe deu como missão, que é algo relacionado a futuro ou que vai nascer. Então vem um anjo, aparece a você e esse anjo revela para você as coisas do futuro escatológico, entendeu? Então vai depender de qual a missão específica do anjo. Isso é muito importante. Terceiro, eles são dotados de velocidade. Marca aí, dotados de velocidade. Quando eu falo dotados de velocidade, são numerosos, mas não são onipresentes. Ponto. Esse é um dos pontos mais problemáticos da angelologia, porque a grande maioria das pessoas acreditam que os anjos têm asas e atribuem asas é algo que é atribuído a um ser que é físico, que precisa delas para se movimentar de um lado para o outro. Então, essa velocidade aqui no mundo espiritual, pelos anjos serem espíritos, isso significa que os anjos, por serem espíritos, eles não precisam de asas, de seres físicos para voar. A linguagem da asa está sempre relacionada a uma simbologia bíblica. Então, asa na Bíblia sempre pode dizer que significa destreza, percurso, dimensão e velocidade. A linguagem, ele sempre está aparecendo em uma visão, não existe outro momento, é uma visão, o anjo sempre em uma visão, ou então de forma teofânica. O anjo se materializa, mas você nunca vai ver um anjo batendo asa para voar. Então, é uma linguagem para entendermos a questão da velocidade, da locomoção do anjo. Então, isso foi desenvolvido pela igreja primitiva, no período, não pela igreja primitiva, mas no decorrer da história da igreja católica. Então, era a melhor forma de você ilustrar anjos voando, né? Então, como é que seres humanos, como é que o anjo pode voar? Então, pelas passagens que mostram as asas, anjos até com 6 asas, etc., que são tudo simbologia. Então, como é que eu posso ensinar isso
na igreja, por exemplo, hoje, em pleno século XXI, sendo que é quase que impossível hoje você dizer que anjo não tem asa. Ou se você colocar um anjo branco aqui passando, se ele não tiver asa, as asinhas aqui brancas, você diz assim, não tem sentido, porque está na minha mente, eu aprendi assim. Para mim é difícil. Por exemplo, pegar uma turma aqui de pessoas com 30, 40 anos, outras que nasceram na igreja e ouviram isso a vida inteira, e depois de 30, 40 anos, uma pessoa diz assim, olha, tô acabando com a sua, por exemplo, com a sua infância, tentando ensinar, tentando mostrar para você que anjo, que as asas na Bíblia significa velocidade. E essa velocidade demonstra também que eles são numerosos e que eles não são onipotentes, que eles não têm todo o poder, ou seja, eles são velozes, são rápidos, são numerosos. Eles não estão no mesmo lugar. Marque aí, anjos não estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. São velozes. Puf! Daqui para o céu. Aí, eu não sei. Captou? Então, isso se torna mais fácil, né? Então, você começa a ler a Bíblia. Aí você vê tanta idolatria de anjos que dá medo. Dá medo. Eu queria poder estar falando para milhares de pessoas. Por isso que eu vou usar o máximo de meios de comunicação, meu amigo, para poder divulgar, porque as pessoas hoje não, dentro da angeolatria, não sabem o que significa anjo. Estão dizendo que anjo opera, estão dizendo que anjo está do lado. Esses dias até me mandaram, né? Não sei se foi desse núcleo aqui, me mandaram o pessoal dizendo assim, olha, eu estou vendo um anjo. Aqui, ele está aqui com a asa aqui, está regendo aqui, e porque só o pregador vê o anjo, entendeu? Eu já tive essa experiência também, me desculpe. Olha, tem um anjo aqui, aí todo mundo glorificando a Deus, porque está dizendo que o anjo está ali. Qual é a base bíblica que eu tenho que me alegrar porque o anjo está? Então, estou perdendo muito a essência. Aí eu lembro, eu novo, na década de 90, aí eu olhava para um lado, o rapaz chorando, o outro chorando porque o anjo estava na igreja, aí todo mundo chorando porque eu estava na igreja, e eu falei, mas rapaz, está todo mundo vendo o anjo, menos eu, não estou vendo esse anjo, está ali, ele está passeando, ele está passando por aqui, eu falava, mas como é que vê esse anjo? Eu tirava óculos, colocava óculos e não conseguia. Até hoje eu fico nessa luta para querer ver. Aí eu bato do lado, bato do outro, o outro chorando, eu perguntava para você está vendo um anjo aonde? Eu falei, eu não estou vendo, não. O outro, tu está vendo? Também não estou, mas eu... A igreja, nós se alegravam pelo que o pregador estava dizendo. Estou falando da minha geração. Eu falei, mas rapaz, eu sempre fui assim, falei, mas se eu estiver vendo, beleza, meu irmão. Aí eu vou entender para que é que serve um anjo, mas para ainda. Então quer dizer que o anjo está acima de Jesus, o anjo está acima do Espírito Santo, o anjo me traz alegria, o anjo cura, o anjo renova, o anjo do renovo, o anjo da renovação, o anjo da... Meu Deus, nós pegamos todas as missões do Espírito Santo e atribuímos ao anjo. Aí vem a angeolatria, que misericórdia. O Espírito Santo sai de cena, pastores. Ou seja, o Espírito Santo sai de cena. A angeolatria. E a idolatria aos anjos, como que a função que é para o Espírito Santo fazer, que o Espírito Santo que faz, ela é atribuída ao anjo, que não é a missão do anjo. E muitas vezes ali não é o anjo de Deus, é o anjo do diabo e do engano. Então, tá claro, anjos são numerosos, miríades e miríades, milhares, bilhares e milhões. Então, são rápidos. Isso é sério, porque eu achava que eu tinha um anjo da guarda que ficava aqui. Então, como é que o anjo da guarda pode estar aqui? Esse daqui fica só para mim, porque eu aprendi na religião que eu vim que todos nós temos um anjo da guarda. Ele fica conosco. Como? Se no princípio era só Adão e Eva, e hoje são quase 8 bilhões de habitantes, como é que pode ter um anjo da guarda para cada um, e para os que morreram, para os que vão nascer, para os que estão vivos? Como é que funciona isso? É umas doutrinas loucas. Anjos foram os anjos, para aqueles que herdaram a salvação, os anjos nos guardam e nos protegem, mas eles não estão 24 horas conosco. Eles são velozes, são rápidos. Da mesma coisa que ele nos guarda aqui, lá na Escandinávia, está salvando e livrando outra pessoa. A velocidade. São rápidos, entendeu? Então, por isso que essa doutrina de angelologia, tem anjo aqui. Esses dias há alguns 20 anos atrás, tem um que dizia, tem um anjo numa ponta, outro ponta, protege tudo aqui, segura tudo aqui. E fica difícil com essas idolatrias, porque as pessoas começam a colocar o anjo num patamar acima de Cristo, como se o anjo tivesse todo esse poder para tal e essa missão. E você não encontra isso em toda a Escritura. E o povo começa a valorizar mais a criatura do que o seu Criador. Isso é idolatria, tá bom? Então, Daniel 9, Mateus 26, Lucas 2, são passagens que demonstram isso, tá bom?
estão divididos em hostes, exércitos e tropas, são divididos. Isso aqui daqui a pouco nós vamos estudar sobre hostes, são divididos. Então, hoje, a maioria das igrejas que tem a idolatria aos anjos não sabem. Igual eu estava ministrando uma aula esses dias e falaram que o anjo desceu, estava com bisturi e estava fazendo e tirando coisa assim, sabe? Coisa absurda. Aí quando você vai estudar dentro da doutrina sagrada, quem é que cura? Ele não, captou, gente? Ele não dá a glória para outro ser. A missão do anjo é outra. Você não vê anjo curando em lugar nenhum, só trazendo... Por isso que angelos são mensageiros. Imagina que o diabo não tá fazendo nesse mundo, através dos anjos, dos falsos anjos, né? Então, são tropas. Vamos ler Efésios, por gentileza? Efésios 6, Efésios capítulo 6 e o versículo 12, para a nossa alegria. Então, vamos começar do versículo... Asas, deixa eu dar uma resposta para uma pessoa aqui. Asas em Isaías 6, ali é uma visão, não é físico. 6 asas, conduz cobrir os seus olhos, conduz cobrir os seus pés, conduz voavam. E o que aquilo ali é? Isso é simbologia. Em nenhuma parte da Bíblia você vai ver figura, físico, somente na arca da aliança. E aquela, em cima da arca. E ali também tem um significado simbólico, tá bom? Que fala também da proteção. Capítulo de número... Então, deixa eu ver aqui, se eu estou frustrando alguém aqui que também está ao vivo, me desculpe, mas essa é a grande realidade, tá bom? Isso é a maioria das pessoas aprendem errado e também não é ensinado, e isso fica difícil para depois o professor, em uma sala de aula, ter que estar justificando e mostrando que não existe. A única vez físico que tem é em cima da Arca da Aliança, e ali está também simbolizando algo, tá bom? Na Arca da Aliança. Bom, capítulo 6, versículos 10, nos diz assim, olha só. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha só, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha o versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, e contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ponto. Porque isso aqui depois tem uma aula só sobre isso aqui, então eu nem vou entrar muito. Na frente eu vou falar sobre as armaduras espirituais. Isso aqui, automaticamente, o que é isso aqui? Isso aqui existe uma luta espiritual. Se Deus abrisse os nossos olhos, ou nós pudéssemos enxergar com uma lente, nós íamos poder enxergar o mundo espiritual. Por quê? Nós somos compostos de quê? Espírito, alma e corpo. A guerra não é contra o corpo, é contra o espírito, é contra a alma, porque eles são eternos. O corpo é finito. Então, se o diabo faz com que o corpo padeça aqui, a alma vai para o inferno, que é eterna. Então, por isso que a maior guerra ela é espiritual. Então, quando você consegue entender isso, não adianta. Então, é oração, jejum, consagração e entender. Por exemplo, esse núcleo, é só eu começar a ministrar aula de teologia, dependendo do núcleo, dependendo do pastor, as guerras de quem começa a estudar, triplica. E eu acho que eu não sei quando vocês vêm falar comigo, quando algum aluno não vem falar comigo. Eu dou aula há quase 27 anos, direto. A pessoa começou a estudar, pastor, luta aqui, o chefe revolta, é problema, é filho, é aquilo outro. Estou numa guerra, estou numa luta, estou parando. É uma luta. Eu já parei. Aqui, esse núcleo já foi um núcleo e zerou. Ficou só ela aqui, ó. Começou do zero, teve que recomeçar de novo. E tá com essa quantidade de alunos que tem. E você acha que eu não percebo? Chegava aqui e ficava, oh Deus. Era ou não era? E não dava aula, aí dizia, olha, desisto ou não desisto. Paro, mas vou dar para uma aula para duas, vou dar aula para uma e eu ia lá. Já cheguei a dizer, a última aula. Falei ou não falei? É a última aula. Acreditam? Aí eu oro a Deus e Deus fala, não, é guerra espiritual. É guerra, é luta. O inimigo sabe, se você adquire conhecimento, você muda, você nunca mais se torna a mesma pessoa. E principalmente sobre essa questão espiritual. Anjos, a angeologia, e principalmente isso que nós não conhecemos. Nós damos lugar ao anjo quando é anjo, e damos lugar ao homem quando aquele ali
Anjo não é o... É uma loucura. Não é anjo e é homem. O homem é o anjo. E aí nós trazemos isso para o mundo real e vira uma salada de fruta. Natureza moral. A natureza dos anjos, por gentileza. Bom, quando se fala de natureza dos anjos, os anjos foram criados perfeitos. Ezequiel 28:15. Mas alguns se rebelaram e resultado da queda dos tais, né? Por serem seres criativos, né, criados individualmente, pecaram também individualmente. Assim, os que não pecaram foram confirmados em santidade, os que caíram confirmados em iniquidade, pecando eles, ficando eles classificados como anjos bons e anjos maus. Então, existe dentro da teologia essa classificação dos que caíram, a parte que foi com Satanás, são chamados de anjos maus, e os que não aceitaram essa rebelião e que são chamados de anjos bons. Então, os anjos maus e os anjos bons. E acredita-se também que todas as classes dos que caíram possa ter sido também de todas as classes, tá? De anjos, de todos os níveis de anjos que caíram com Satanás. Tá? Então, nós vamos estudar no decorrer dos anjos bons, no decorrer os anjos maus, e os maus eu vou deixar por último, porque olha aqui para mim. É guerra espiritual tratar, porque os anjos maus nós vamos tratar de satanologia, demônios e suas ações. Todos foram criados em santidade, mas eles foram criados com livre-arbítrio. Naquela época eles podiam escolher entre o bem e o mal. Por isso que ele conseguiu exatamente, entendeu? Então, automaticamente, o que acontece? Aí acontece que Deus ele tira a partir daquele momento um negócio chamado livre-arbítrio. Então, anjos não têm livre-arbítrio, tá? Então, os anjos bons. Então, vamos entender qual é a função dos anjos bons. Por isso que hoje eu sou pentecostal, sou da Assembleia de Deus, eu acredito nos dons, na manifestação do poder de Deus, acredito em tudo. Mas uma coisa eu falo para você, mas baseado nas Escrituras, entendeu, meu amigo? Baseado literalmente nas Escrituras. E principalmente nessa questão de anjos. Então, vamos lá, tratando sobre anjos bons. Os anjos bons. Ainda falando de angelologia, tá bom? Amém. Bom, suas atividades. A palavra anjo se deriva do vocabulário grego angelos, que significa enviado ou mensageiro. Então, o anjo é o mensageiro. Esta palavra grega é traduzida no termo hebraico para malak, que também significa mensageiro, que também, tanto no grego como no hebraico, significa mensageiro. Então, os anjos são mensageiros, não são médicos, não são cirurgião. Então, se você ensinar isso na igreja, ensine, porque o povo tá indo acreditando em qualquer coisa, até que anjo entra em pessoas. Os santos anjos, pois são servos ou mensageiros de Deus. Cumprem o quê? A sua vontade de muitas formas. São servos de Deus na face da terra. Antes de ler aqui um pouquinho sobre o propósito da criação dos anjos, principalmente do arcanjo, o arcanjo, tá? Quando nós lemos a Bíblia aqui em Apocalipse, que me abra, por favor. É tão bonito aqui abrir esse texto em Apocalipse. Quando você abre em Apocalipse, olha só. Você vai ver aqui no livro do Apocalipse, eu só vou comentar sobre as 7 igrejas aqui, tá? Sobre as 7 igrejas. Aqui, ó. A primeira igreja no 2, a segunda igreja, a terceira igreja, a quarta igreja, a quinta igreja. Eu só vou ler aqui a epígrafe, tá? Na primeira igreja, a primeira carta, capítulo 2. Escreve o anjo da igreja, tá escrito? Tá vendo? Ao anjo da igreja que está em... É isso. Agora você... o capítulo 2, versículo 8. Está com a Bíblia aberta? E ao anjo da igreja em... Agora a terceira carta, versículo 12. Ao anjo da igreja que está em... Agora a quarta carta, versículo 18. Ao anjo da igreja de... Agora a quinta carta, capítulo 3. Ao anjo da igreja que está em... Aqui agora a sexta carta, no capítulo 3 e 7. Ao anjo da igreja que está em... Agora, versículo 14 do 3. Ao anjo da igreja que está
E ótimo, essa é a sétima. Só queria ler isso, porque isso aqui, próxima aula a gente vai falar sobre escatologia, aí eu entro em detalhes sobre isso. Aqui, os pastores aqui são os mensageiros também, mensageiros de Deus. Aqui também, aqui no Apocalipse, aqui são os líderes das 7 igrejas, recebiam a mensagem e transmitiam para o povo. Quer que eu diga a ética bíblica de uma mensagem? A bíblica mesmo? Vocês não vão ficar bravos comigo, não, com muito respeito? Posso falar? Hoje está bagunçado. Deus, quando revelava para o anjo da igreja. Está aqui. Eu tenho 7 exemplos. Opa, 7 aqui. Levantei 4. Eu tenho 7 exemplos para dizer que Deus revelava para o líder. E o líder lia para o povo. Hoje não. O povo dorme com a barriga cheia, come sorvete, come pipoca, assiste um monte de besteira, tem visão de madrugada e se levanta naquela bagunça toda e quer dar a profecia. A profecia ela tem que ser passada por filtros em determinados lugares. Por isso que está essa bagunça que está a igreja. A falta de respeito e de temor. Porque o líder que libera, o líder que tem que receber, o líder tem que passar pelo filtro do líder. Está falando sério? Sério. Pelo pastor. A mensagem é dada para o pastor. Se Deus dá para você a mensagem, estou falando para o povo, tá, gente? E você não quer ser julgado? Fale com o pastor primeiro. Eu não vou entrar nesse assunto porque é no particular, porque eu estou falando de Bíblia e eu dei 7 exemplos aqui. A mensagem vinha para o mensageiro, para o anjo da igreja, que era o mensageiro, que recebia a mensagem e transmitia para o povo. Então a carta era lida primeiro pelo anjo, pelo mensageiro, pelo pastor, para a igreja, aquilo que Deus queria revelar. Nas 7 igrejas. Tem um momento específico que tem, mas na liturgia do respeito, Deus nunca deixou de desrespeitar a liderança nenhuma constituída por ele, que é o anjo da igreja, que é o pastor local. Então, a autoridade é muito grande. E o povo, na falta de respeito ao anjo da igreja, recebe qualquer revelação e vira aquela bagunça. Eu sou de época em que tinha que ter tanto respeito na hora de levantar, porque o líder falava, é de Deus ou não é de Deus? Aí sabe o que as pessoas faziam? Se reuniam na casa dos irmãos, na casa da irmã tal, para poder profetizar, porque na igreja tinha líder. Por que esse povo é? A maioria é rebelde. Por que Deus não dá ao líder? Por que a mesma revelação? Se é o mesmo espírito, se é a mesma sintonia, por que só dá para você e não dá para mim? Nós temos que tomar muito cuidado. É outro assunto, mas eu quero mostrar o teor do respeito de Deus com aquilo que é verdadeiro, que é santo e que é sagrado. Ele não anda passando por cima dos líderes que ele coloca no ministério, não, entendeu? Então Deus coloca líderes. Mas é um outro assunto, é um outro papo, nós discutimos depois. Aí é outro caso, aí o povo está morto. Aí o povo está morto. Se você... Eu nem vou entrar nessa questão de Eli, eu vou te dar outro dia, porque é tanta coisa que só em você falar em Eli aí me lembrou. Eu não vou te entrar nessa história, porque eu preciso te trazer esse assunto. Mas deixa ele aí no stand-by, que eu vou mostrar uma coisa para você, só para você, para mais ninguém, nem para ninguém estar ouvindo, nem para os outros alunos, só para você, que Deus respeita tanto o líder, que mesmo ele na condição de Eli, ele fala para a mulher, vai, e Deus realiza o desejo do coração e acontece. É outro assunto. Entendeu, irmão? Acreditar naquilo que Deus colocou na vida do homem de Deus. Tem muita gente falha, errado. Não é que está errado, falha em muitas coisas. Mas quando ele está ali na liderança, meu irmão, ele vai ser julgado pelo aquilo que ele recebeu. Sabe de uma coisa? Para não entrar muito no assunto, a obra não é nossa, o chamado não é nosso, e aquilo que eu tenho que fazer também não pode ser da forma que eu quero. Eu tenho que fazer o que ele quer. Que o chamado não é meu, é dele, a obra não é minha, é dele. E por que eu tenho que pregar da forma que eu quero? Então, automaticamente, eu tenho que fazer e pregar da forma que ele pede. E aí entra um outro assunto baseado nisso aí. Queria muito poder entrar em outra oportunidade nesse assunto aí, viu? Que aí já entra no líder caído, mas nós não tratamos isso, né? Entendeu? Então tem que ter muito respeito. Sabe por quê? Porque o julgamento vem de Deus, meu irmão. Entendeu? Eu nem ligo. Agora é o seguinte, eu nem me preocupo, eu sei o seguinte, que o julgamento de todos é de Deus. Pode falar. Aí é local, tá, gente? Não é que é proibido, me entenda. Me entenda com muito respeito e carinho por você. É isso. Deus levantou líderes, entendeu? Quando você faz isso, você está... Olha, eu vou falar uma coisa para você, só para você que é meu aluno. É desrespeitoso. Não é o mesmo Deus, entendeu? Não é o mesmo Deus. Deus levantou um líder. É porque esse assunto eu não queria entrar nele, porque vai desvirtuar de anjo um pouco,
Mas o que eu quero dizer para você? Porque Deus estabeleceu o líder, até mesmo na situação que ele comentou aqui, eu posso mostrar um monte de coisa que tem todo um zelo por Deus, porque não está na pessoa do erro, está no povo. Deus ama o povo. Até quem está errado e está falando, Deus não tem compromisso com o pecado, é com a palavra dele. Mas o julgamento vai vir. Se nós estivéssemos na época de Eli e de outros profetas, fogo descia do céu e consumia e matava. Mas agora não. Agora, no meu caso, agora eu vou responder se fosse eu. Sabe quando você sabe quando que eu profetizo? Olha aqui para mim. Eu sou um profeta. Não, eu profetizo direto. Toda aula aqui eu estou profetizando. De manhã, tarde, de noite eu dando aula. Escritura. Quer julgar, julga a Bíblia. Você sabe onde eu profetizo? Na hora que eu estou pregando. Porque aí você não vai me julgar a palavra. Acabou, meu irmão. Depois que eu entendi o que é ser profeta, né? É isso que eu te digo, dentro de ouro, carro de ouro, levanta aí, a barriga está sendo curada. O anjo está do lado, tem 2 anjos aqui, um anjo segura do lado. Está fazendo... Não, meu irmão, é escritura. Baseado no texto que você está pregando, sob inspiração daquilo que você está pregando, sobre aquilo que você está falando, aí sobre a palavra você profetiza. Duvida alguém julgar a palavra. Aí, filho, aí fica você com Deus. O problema não é meu. Qual foi a palavra que eu preguei? Não tem a ver. Sobre inspiração, eu profetizei. Isso é o problema de hoje. Hoje, qualquer um de inspiração própria, normal e natural, diz, eu te digo, aí eu posso julgar. Agora me julga, eu dizendo aqui, pegando um texto, dizendo assim, baseado aqui. Eu falei, opa, é outra coisa. Agora, eu chegar aqui e dizer, o que eu te digo aqui? Que tá essa bagunça que está hoje. Aí você tem o poder de julgar, e julga mesmo, porque a maioria das vezes o pessoal está errando. Agora tem os especialistas hoje que estão buscando na internet, no Google, buscando a vida da gente. Bom, vamos para essa coisa. Entendeu? Aí vai revelar o que já está, todo mundo já sabe. Propósito, as redes sociais falam tudo. Propósito da sua origem, dos anjos, tá? Arcanjo, o arcanjo. É um só, tá? Proteção de Israel, Daniel 12:1, tá? Tá relacionado à proteção. Esse texto vira uma confusão em algumas doutrinas, porque acham que tem que ter anjo protegendo local. Desenharam um mapa. Me desculpe, meus amigos, ilimitado. Aqui é um tipo de arcanjo, aqui é outro arcanjo. Na África é um arcanjo, ali é outro arcanjo, depois é outro arcanjo. Meu Deus! Por causa da chamada batalha espiritual, guerra espiritual, aí agora tem anjos específicos para atuar com demônios específicos. Criaram uma doutrina de demonologia e classificaram os demônios e classificaram os anjos. E agora tem uns que tem pessoas que acreditam que tem arcanjo para cada país e para cada região. Sangue e fogo. Olha o que Daniel 12 diz, ó. E isso é sério, viu, gente? Você vai conversar com essas pessoas, tem umas doutrinas americanas aí que vieram antigamente, rapaz, tudo que a gente aprendeu. Eu lembro, há uns 30 anos, 25 anos atrás, chegava um pessoal e dizia, rapaz, tem uma potestade que atua aqui, ela é específica da Umbanda, do Candomblé. Meu Deus do céu, o demônio está em tudo quanto tem lugar. Aqui é prostituição, naquela parte morre mais disso, naquela outra morre mais disso. É uma maldição hereditária num cristianismo que eu nunca vi na minha vida. Todo demônio mata, todo demônio faz de tudo, em qualquer lugar do país. Qualquer lugar, rico ou pobre. Dá lugar para você ver. Os Estados Unidos tem lugar mais nobre que os Estados Unidos, está na pior crise espiritual que já possa ter vivido. Um país que já foi quase 100% cristão. O Brasil já se tornou um país, hoje, um dos maiores, mais cristãos. Está virando voltando aquela bagunça, voltando a ser bagunçado, mas nunca teve um país como os Estados Unidos. O Brasil estava no caminho dos Estados Unidos, mas abriu as portas para tudo, escancarou as portas para tudo, entendeu? Então, você abre as portas, não adianta. Não se brinca com o demônio, gente. Não se brinca com a ansiedade do demônio para te matar. Não se anda na beira de um abismo dizendo, caio ou não caio, caio ou não caio. Ele vai te derrubar. A guerra é grande. Bom, Daniel 12, por gentileza, 1 diz assim. O que é que diz aí, meu pastor? Leia aí, por gentileza. Daniel 12. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele, mas naquele tempo será salvo o povo, todo aquele que for achado. Eita, olha, irmão, isso aqui é um assunto que nós vamos tratar muito na próxima aula de escatologia, tá? Esse assunto aqui relacionado à grande tribulação e a atuação dos anjos na grande tribulação. É um livro que mais tem anjos na Bíblia, é o livro do Apocalipse. E você não vê nenhum lá
operando ninguém. Desculpa falar isso, que é uma aberração que eu estou vendo do pessoal, gente. Teve um até que eu já falei para vocês. É isso que eu estou vendo ali, o anjo Judite, sei lá que era. Meu Deus, e a gente acredita. A gente precisa se levantar contra isso, gente. Nós precisamos se levantar contra esses hereges. Lutar contra Satanás, Judas 9, Apocalipse 12, 11. Anunciar a vinda de Cristo. Isso é os anjos bons, tá? Isso os anjos bons. Eles têm essa luta contra o inimigo. Os querubins, eles guardam o trono de Deus, sempre está relacionado a querubins. Por exemplo, na Arca da Aliança, qual é o anjo que está ali? Com asas que ele... exatamente, com asas. E ali exatamente está relacionado a uma guarda, a uma proteção. Os querubins com asas na Arca da Aliança. Ezequiel 10. Os serafins se preocupam com a adoração a Deus perante o seu trono. Isaías 6. Diferentes ordens de anjos e sistema em sua obra soberana. São ministradores em favor dos que hão de herdar a salvação. É isso que a cristandade tem que saber. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Anjos são ministradores em favor daqueles que herdam a salvação. Dos que vão herdar e dos que já herdaram a salvação. Aí eles, na realidade, eles estão ao nosso dispor. Em que sentido? Aquilo que nós tivermos necessidade, vem a proteção, o alívio, o socorro. E o socorro do mundo físico está neles. E algumas guerras espirituais, neles também. Nem todas as guerras nós conseguimos lutar, porque as guerras no mundo espiritual são com armas espirituais, que eu vou explicar sobre Efésios, depois que tiver fechado esse assunto, a guerra que é. Por exemplo, você acha que é brincadeira? Por exemplo, se eu fosse um cara ou um professor mais neutro nas disciplinas, eu seria menos atacado. Mas eu sou mais enfático nas escrituras, do foco das escrituras. Eu tenho compromisso com vocês. Eu tenho compromisso com que você entenda, que você aprenda, porque eu sei que o Espírito Santo que está dentro de você vai fazer você transmitir para outra pessoa. É o que o diabo não quer. Aí eu sou atacado, você é atacado, todos nós somos atacados. Ou você acha que o diabo quer que a gente aprenda, quanto mais você aprende sobre o inimigo, mais você vai ter estratégia. Inclusive, quando você aprende sobre o inimigo, estou sendo claro? Quando você aprende sobre o diabo, sobre as estratégias do diabo, sobre os anjos maus, você combate com mais sabedoria. Inclusive, tem um livro chamado A Arte da Guerra. Como você ganhar uma guerra sem lutar. Depois vocês leiam, então pedem para mim que eu mando para vocês lá no particular. Tem que lembrar. Legal, é uma estratégia de como você ganhar sem lutar. Ou, entendeu? Usando o próprio inimigo, o conhecimento territorial. Mas também não pode usar isso como as batalhas espirituais. Eu li um livro, não. Aquele livro, assisti um filme, fiquei encantado. Um exército menor com um líder que disse, nós temos como ganhar. Como? Recuando. Mas somos pouco, não vai dar conta. Agora, se nós recuarmos e aquela tempestade vier e nós recuarmos para o pântano, eles vão ser mais fáceis de vencer, porque eles vão estar no pântano escuro, lama. Entendeu, gente? Não é forte, professor? Porque aí você vai, o inimigo, no território do inimigo, ele bombadão, sabendo todos os lugares. Aí você entra num ringue, todo daqui a pouco ele te enche de porrada, pum, ringue, salvo pelo gongo. Falei, Jesus, que luta! Eu não tô aguentando, vai pro segundo round, volta, pum. Daqui a pouco recebe um nocaute, meu amigo. Então você, eu sou da época eu não assistia, porque eu não gostava, mas eu hoje, por estratégia secular, que eu estudei muito estratégia secular, eu estudei muitas lutas de Evander Holyfield e Mike Tyson. O treinamento, não, a luta e o treinamento, como eles treinavam. E eles não treinavam tanto, eles olhavam o outro. O maior treinamento deles era olhando o inimigo treinando. Tal. Pegava todas as lutas do inimigo, ao ponto que cada um deles tinha que treinar, chegou uma época que cada luta, ele tinha que lutar diferente para os outros inimigos saber. Opa, lutou aqui, isso aqui eu não sabia. Dava um golpe aqui também eu não sabia. Aí ele, quando ia lutar com aquela pessoa que nunca lutou, fazia uma luta diferente, porque aquele cara já sabia todo tipo de movimento seu, rapaz. Então eles eram muito experts naquilo que estavam fazendo, no treinamento, entendeu? Só dando uma linha para o campo espiritual.
Às vezes nós não sabemos nem como orar. Aí dizendo assim, Senhor, eu estou entrando no campo de batalha, o diabo não tem como. E, pai, daqui a pouco você recebe um peteleco do inferno, dependendo da situação, você volta todo o pó. Vamos treinar esse assunto aí depois e nós vamos dar a honra para quem tem honra, o poder para quem tem poder e de como saber lutar nas guerras que nós estivermos tratando. De usar o nome de Jesus na hora que tem que usar o nome de Jesus, de usar o sangue de Jesus na hora de usar o sangue de Jesus, e na hora de dizer, Senhor, envia teu anjo. Pum! Acabou. Uma questão de sabedoria, a gente não sabe nem orar. Jesus, me dá só um livramento. Eu sei que ele vai entender. Mas quando você tem mais conhecimento, você é mais usado por Deus. Porque nós expulsamos demônios, gente. Ainda hoje. Sabe pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Sai pelo poder do sangue. Sangue não é para expulsar. Aí você diz para mim, saiu, pastor? Claro que sai. Sai porque Deus leva em consideração a nossa ignorância. Que tipo de ignorância? A ignorância de falta de conhecimento. Sai qualquer coisa, você está usando o sangue de Jesus, mas no pensamento Deus está vendo que você está dizendo assim, é um demônio que está ali. Agora, a partir de hoje, vai lá pelo sangue de Jesus. Agora, dessa aula aqui, quem está me assistindo, vai lá expulsar um pelo poder do sangue, para você ver. Porque sangue é para justificar pecado. E no Antigo Testamento, o sangue foi colocado nos umbrais da porta, para quê? Para proteger. Proteção. Sangue. O que é que expulsa o demônio? O nome. E porão as mãos sobre os enfermos e curarão em meu nome. Em meu nome farão o quê? Colocarão as mãos. Em meu nome expulsarão a enfermidade. Em meu nome expulsarão o demônio. Em meu nome. No nome de Jesus. O nome que é sobre todos os nomes. Aí nós não sabemos nem usar o nome de Jesus. Queremos entrar na guerra. Vamos estar na guerra. Quais as armas que tu está usando? Eu estou usando o modo de quê? Por quê? Vai para cá, vai para cá. Vai para lá. Me poupe, né, meu irmão? Por isso está cheio. Por isso você vai passando na rua, está cheio de guerreiros. Grandes soldados caídos. Caído. Porque você pode estar ferido, meu irmão. Olha aqui para mim. Soldado bom cai, fica caído e não se entrega enquanto tem sangue, tem vida. Está lá, mas não se entrega. Não é porque teve um problema que parou. Não é porque separou porque parou. Não é porque deu uma doença que parou. Não é porque ficou velho que parou. Não é porque tem 70 anos que parou. Eu estou com 80 anos, não estou esperando a morte. Não, meu irmão, faz alguma coisa enquanto está respirando. Aí, ó, limpando, arrumando o cabelo. Era para ter me emprestado esse pente do negócio para pentear meu cabelo. Isso aqui é penteado. Estou fazendo inveja para quem não tem bigode e cabelo, tá vendo? Entenderam? Vamos lá, senhoras e senhores. Ainda na angelologia. Os anjos adoram a Deus. Adoram a Isaías capítulo 6, versículo 1. A adoração é a Deus. São mensageiros de Deus. São mensageiros de Deus. Eles não são executivos de criatura, como eu vejo homens direto dizendo, porque não acreditem em pastores, em pessoas que dizem o anjo está aqui, o anjo está ali, o anjo está aqui, só você ele vê. Eu me cansei na minha juventude, eu fico triste com esses pastores. Tem um anjo ali. E porque só você vê? Porque o anjo está vindo só para você? Será que você é melhor do que alguém? Pare com essa mentira. É mentira, gente. Toda uma multidão de 5.000 pessoas, só uma pessoa vê o anjo? Poupe-me. Tá difícil. Desculpa, gente, que é tanta... Eu preciso que você chegue lá depois no culto e fale a mesma coisa. E daqui a pouco vem o irmãozinho. Eu estava na cirurgia e o anjo veio e me curou. Anjo não tem bisturi. Os anjos são mensageiros. Eles executam o juízo divino. Gênesis 18. Não existe esse papel que nós pentecostais temos. Por isso que os tradicionais acabam com a gente na ignorância. O povo ignorante. Somos. Porque também somos culpados que não ensinamos o nosso povo. Entendeu? Isso somos ignorantes porque nós não acreditamos em qualquer coisa. Como é que a gente está lá? Até hino a gente faz para melhorar a nossa heresia. Tem anjos voando nesse lugar. No meio do... Não é que não tenha, gente. Tá claro o que eu estou falando? Tá claro o que eu estou falando? Não é que não tem, mas reforça a nossa heresiologia. Tem anjos voando nesse lugar. Eu quero saber de hino com louvor de anjo. Entendeu? Eu quero do hino que fale do sangue do Cordeiro, do nome de Jesus, que enalteça o nome dele e que me empobreça, que me faça entender que eu sou um pobre pecador. Mas tem anjo voando para lá e para cá, subindo e descendo no alto do altar. Que aí você subiu, segue, já desceu. Olha só, que tem anjo de Deus, mas olha, eu quero lá saber disso, irmão. E o povo, sem ver nada. Por isso que dizem que a gente é bobo. Aí diz que vem para o seminário, para a faculdade, estudar teologia, fica frio. Não é que fica frio, você não vai ser mais enganado. A gente não aceita ser enganado. Porque nós se acostumamos aqui com a mentira. Com a mentira é mais fácil.
Esses dias um rapaz pregou e eu falei, rapaz, que mensagem bacana. Falou, pastor, não fale isso não. Tu quer que eu fale o quê? Tu teve início, meio e fim, e tu tá achando ruim que eu tô falando bom? Nem o bom. Porque o cara tá acostumado a receber com mentira. Falei, meu Deus do céu, então eu queria que eu estivesse criticando. Olha o mundo que nós estamos vivendo, pastor, não pode mais nem dizer se você falou bem, se você falou mal, ou que Deus falou comigo através da mensagem. Eu não sei mais que caminho seguir. Então se transforme, estuda a Bíblia para você ver. Passe todo o tempo da sua vida estudando, lendo a Bíblia, para você ver se você não vai se transformar de alguma forma, ou se você vai aceitar anjo. Receber os anjos, né? E o povo está se acostumando com isso e perdendo a essência da palavra. Isso é muito... Oi? Como é que é? Não está difícil, gente? Não está difícil que nós temos que realmente pregar a verdade? Tem uns que dá ordem pro anjo. Anjo dá espadada nele. Dá ordem pro anjo. Deixa eu só responder aqui pro rapaz. Aqui. O Durvalho Moraes, quando Jesus estava subindo, só uma, tá, papai? Tu deve estar acompanhando. Quando Jesus estava subindo, tá? Tinha mais de 300 pessoas olhando. Daqui a pouco, quando Jesus desaparece, aparece 2 mensageiros dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? O que vocês viram subir para o céu, da mesma forma que vocês viram, ele subirá. Isso aí é aparecer para todo mundo, tá bom? Aqui não é só para colocar, porque nós estamos aqui sistematicamente. Vamos por etapa para a gente não se engasgar. É que eu fico bravo com essa galera, gente, que prefere ser enganado pelo diabo porque não leem, não estudam, não se dedicam e não sentam aqui. Cadê? É anos, meu amigo, aqui sentando para ouvir. Na hora que pergunta é refutado. Na hora que pergunta, o prefeitor fala assim, não, você está errado nisso. Aí você vai evoluindo, crescendo. Agora, a galerinha não, que não senta, ela ouviu. É a mesma coisa. 30 anos, quando eu comecei, o pregador tal falou, o pregador tal falou. Hoje é a internet. Vamos lá? Os anjos executam juízos, acompanham Cristo por ocasião das últimas coisas. Isso aqui é tremendo. A escatologia toda do livro do Apocalipse está repleta de anjos, né? Agora, a classificação. Vamos estudar a classificação. Isso aqui é bacana, gente. A classificação, esse assunto aqui é bom porque